Olá pessoal, meu nome é Rafael Bertolini, sou fisioterapeuta e instrutor de Tai Chi Chuan e Qigong, filiado à Federação Brasileira de Tai Chi Chuan e Qigong. Vamos juntos nesse vídeo realizarmos uma sessão de exercícios para idosos, realizando primeiro um trabalho respiratório, depois um aquecimento e 3 exercícios do Tai Chi Chuan e alguns alongamentos tradicionais. O que vamos precisar nesses exercícios? Apenas uma cadeira, já estou sentado nela e vamos juntos, vamos começar. Então primeiro a gente vai realizar um trabalho respiratório, então a gente vai procurar sentado mesmo na cadeira, sentir o alongamento da coluna e a gente vai colocar as mãos lá no nosso abdômen. Devagarinho a gente vai puxando o ar, ao mesmo tempo que a gente inspira, a gente tenta expandir o máximo possível o abdômen. Aí depois tenta expandir o máximo o peito. Segura 1 segundo o ar e relaxa mais uns 4 segundos. Então a gente vai inspirando pelo nariz, sustenta 1 segundo, relaxa 4 segundos, soltando o ar, segura mais 1 segundo. E assim a gente vai fazendo umas 5 repetições, inspirando, expandindo bem o abdômen, aí depois leva esse ar lá para o peito, sustenta 1 segundo e exala mais 4 segundos. E assim vai indo durante toda a respiração. A gente faz umas 5 repetições. Depois a gente vai fazer uma respiração inversa, que a gente vai sentir mais o ar aqui das costelas. Então a gente vai inspirar e procurar sentir que as costelas expandem e o abdômen dá uma recolhida. Mesma coisa, sustenta 1 segundo, exala. Bem devagar. Inspira. A cada respiração tente ir um pouquinho mais. E a gente vai fazendo umas 5 repetições também desse trabalho respiratório, que é muito importante, para melhorar a nossa imunidade principalmente, a nossa capacidade respiratória. E durante os exercícios procurem trabalhar essa respiração, expandindo bem o pulmão e exalando. É bem importante a gente trabalhar com a postura, então eu vou pedir para vocês sentirem que como se fosse um crescimento, um fiozinho puxando lá a nuca, lá para o céu, e outro fiozinho puxando lá para a terra, sentindo o crescimento da nuca. Ao mesmo tempo que cresce a nuca, a gente tem que posicionar bem a nossa cervical, sentindo como se fosse um afundar lá do queixo. Então, em vez de ficar com o pescoço lá na frente, corrige o alinhamento, pressiona e sente crescer essa região. Ombro sempre longe das orelhas, então evitar o excesso de força e tensão muscular lá. Ombro, procurar sempre ficar longe das orelhas. E os pés bem apoiados lá no solo, percebendo os 9 pontos de apoio do pé. Então, sempre preferência para apoiar a lateral do pé no solo, ficando os dedos, pressionando-os, essa região e o calcanhar. Então nunca o peso pressiona a parte medial do pé. Então a gente vai fazer os primeiros exercícios de aquecimento, levando em consideração esses princípios. A gente vai ficar em pé. Pode deixar a cadeira ao lado, se precisar de apoio, pode segurar na cadeira também. Então a gente vai inspirando, percebendo lá a posição do nosso corpo em pé, percebendo nossa respiração, fazendo aquele trabalho respiratório.
E a gente vai começar lá com o nosso pescoço. A gente vai inspirando pelo nariz e expirando também pelo nariz. Vai virando para a esquerda, expira. Tenta ir um pouquinho mais, sempre a cada repetição. Inspira, retorna. Expira, direita. Para cima, abrindo bem essa região do pescoço, para baixo, tentando aproximar lá no peito. E assim a gente vai repetindo esse movimento do pescoço. Última repetição. Agora devagarinho vai circulando o pescoço, bem suave, pensando mais como um relaxamento, uma massagem, do que como alongamento. Vai circulando só num sentido, repetindo algumas vezes. Aí inverte do outro lado, bem devagarinho, procurando manter os ombros bem relaxados. Aí última. Aí relaxando bem os ombros, devagarinho a gente vai projetando a frente, subindo em direção às orelhas e encaixando atrás. Como se fosse fazer um movimento circular com os ombros. Aí tem que cuidar para não usar força excessiva. Procurar perceber que é um movimento do ombro, um movimento da articulação e não uma força muscular. Aí inverte para o outro lado, encaixa atrás, sobe e cai lá na frente. Mais uma repetição. Aí a mão lá na cintura, os pés bem posicionados, devagarinho vai circulando o quadril. Importante manter a nuca e a coluna sempre ereta. A cada volta tente um pouquinho mais. Inverte o sentido. Aí, última volta. Aí, agora a gente vai apoiar lá na cadeira. Vai manter lá o crescimento e vai dobrar lá os joelhos. O importante aqui a perna não subir, não elevar lá o quadril. Procurem manter sempre na posição, uma depois a outra. Não se esqueçam da respiração. Aí próximo, lá nos pés. Então a gente vai ficar na pontinha dos pés, vai descer devagar e vai subir a ponta dos pés. Então sobe calcanhar, baixa devagarinho e sobe pontinha dos pés. A gente vai repetindo umas 10 a 15 repetições.
Pronto, finalizou o nosso aquecimento. Agora a gente vai para os 3 exercícios do Tai Chi. Tá? Então, primeiro a gente vai começar posicionando bem nossos pés. Procurar fazer uma respiração profunda. Então os pés bem alinhados na posição dos quadris. E a gente vai procurar relaxar bem o corpo. Então esse é um exercício de distribuição de peso. Então a gente tem que sentir o nosso peso em ambas as pernas. E a gente vai distribuindo esse peso uma perna, depois na outra. Então a gente vai ter que imaginar uma bolinha como se fosse fazer esse giro aqui. A gente vai sentindo a distribuição do peso. E os joelhos, eles também vão flexionando. Geralmente uns 70% ele mantém levemente dobrado, mais ou menos. Então devagarinho a gente vai inspirando, fazendo com que essa bolinha suba e desça. E aí quando ela estiver descendo, sente o peso mais na perna esquerda e todo o corpo vai afundando. Quando a bolinha vai indo para a perna direita, ela vai subindo e vai procurando sentir essa distribuição de peso, bem lateral. Então inspira, expira. Procura dobrar um pouquinho os joelhos. E aí vai fazendo esse giro. Imaginando uma bolinha lá, subindo pela direita, descendo pela esquerda. Para isso meu corpo precisa estar relaxado. Agora a gente vai inverter o sentido. Vai subir pela esquerda e vai descer pela direita. Com isso vai tentando relaxar cada vez mais o corpo. O movimento é bem sutil, mas que trabalha bastante a região dos joelhos, das coxas. Vai fortalecendo toda essa região. É importante prestar atenção na perna que está relaxada. Então, quando eu estou fazendo peso na perna esquerda, procurem relaxar o máximo possível a direita. Sentindo bem essa distribuição de peso. Agora o movimento vai ser nesse sentido, anterior e posterior. Então a gente vai imaginar aquela mesma bolinha subindo pela frente, na pontinha dos pés e descendo atrás nos calcanhares. Inspira, expira. Um movimento bem sutil, cuidado para não tirar os pés do chão. Cada um tem o seu limite. Inspira, subindo lá pela pontinha dos pés, descendo pelos calcanhares. Vou relaxando o corpo. Agora vou inverter o sentido. Vou subindo pelo calcanhar e descendo pela ponta do pé. Mantendo a coluna bem ereta e procurando relaxar também o corpo. Vai tentando buscar essa sensação. Mais algumas repetições. Aí. Vamos para o nosso segundo exercício. Então a gente vai deixar bem juntinho os nossos pés, que é o exercício de abertura do Tai Chi.
Então, sempre feito esse exercício, e quanto mais relaxado, maior o crescimento, nunca totalmente esticado os braços, sempre tem uma folguinha. Então a gente vai inspirando, na expiração vai descendo bem o corpo, peso mais na perna direita, tirando devagarinho a perna esquerda e abrindo. Aí distribui o peso. Até a altura dos ombros e expira. Então todo o corpo está trabalhando. Inspira. Expira. Inspira. Expira. A gente vai repetindo algumas vezes. Ficar um pouquinho de lado. Inspira. Bem lento e contínuo. O importante é não ter pausas durante o movimento, tem que ter a continuidade. Eu posso diminuir a velocidade, mas não parar. Mais uma. Aí, vamos agora para o nosso terceiro exercício. Então a gente vai ficar com os pés na distância dos quadris, corpo relaxado, conectando a respiração, coluna ereta. Uma mão vai lá na cintura. E a gente vai começar só esse movimento aqui, com uma das mãos. Importante sentir lá o quadril e a distribuição do peso. Então meu quadril também está trabalhando. Vou fazendo só com a mão direita. Importante bem trabalhar as palmas. Eu vou procurar tirando a tensão dos ombros. Tem que sentir que a força não está no braço. É todo o corpo que trabalha. E vai conectando a respiração. Agora a outra mão. Mão esquerda. Fazendo algumas repetições, sempre respirando. Inspira, expira, inspira, expira. Agora eu vou com as duas. Bem devagar. Então, quando a palma da mão está em cima, a outra está embaixo. E elas vão fazendo a oposição. Tem que sincronizar bem esse movimento. Quando uma está em cima, a outra está embaixo. Elas se cruzam. Peso mais na direita. Sente a distribuição do peso. Mais à esquerda. Vai sentindo a distribuição do peso nas pernas. E vai fazendo algumas repetições.
Finalizando o exercício, subindo, não se cruzam. Agora a gente vai fazer alguns alongamentos mais tradicionais. Então inspira, mantém lá o crescimento da coluna, pegando lá a cabeça e vai trabalhando só a respiração, procurando relaxar bem. Mantém uns 30 segundos. E vai trabalhando só a respiração. Cada vez que expira, tenta relaxar um pouquinho mais. Mantém lá. Aí depois para o outro lado. Vou fazer um pouquinho mais rápido. Mas tentem permanecer uns 30 segundos. De um lado para o outro. E vai trabalhando sempre a respiração. Só deixem o peso cair nas mãos. Aí, depois a gente vai para os braços, esticando bem. Alongando bem os flexores. Mesma coisa a respiração. Aí depois puxa bem, estica bem o braço. Sentindo bem os extensores. Aí depois o outro. Puxa. Estica bem. Vai gradativamente alongando um pouquinho mais. Aí vamos alongar bem a coluna, um pouquinho mais para trás. Vai fechar bem os pés. Eu vou ir abraçando as minhas pernas, procurando recolher bem o tronco. E aí eu vou trabalhando a respiração. Virar um pouquinho. Dar um abraço lá nas pernas. Aí, devagarinho agora, eu vou pegando uma das pernas, tentando colocar lá no meu joelho. Se não conseguindo, não tem problema, cada um vai no seu limite. Vou procurando manter o crescimento, o alinhamento, sentindo esse alongamento. Aí depois a outra perna. E vai sempre ajustando lá o quadril. Evitar ficar com a coluna muito curvada. Tenta manter sempre lá o crescimento. Aí vocês vão sentir bem o alongamento. E vai respirando. Inspira, expira. Aí. Agora eu vou ficar sentado um pouquinho mais na pontinha da cadeira. Vou esticar bem um dos pés. Pé direito lá, eu vou pegar a pontinha do pé. Importante na inclinação tentar inclinar com o quadril, evitando encurvar a coluna. Então vou indo lá, não alcanço lá na pontinha, coloco lá no joelho a mão. Mas eu vou sentindo toda a região posterior sendo alongada. Então vou lá, mantenho, vou tentando puxar os dedos. Aí depois com a outra perna. Estica bem. E aí mantém aqueles 30 segundos. Pode manter um pouquinho mais.
E aí a gente finaliza nossa série de exercícios, bem voltados assim para idosos, mas é aberto para todas as pessoas que querem desenvolver mais a saúde, a longevidade e deixar um organismo mais forte e resistente. Tá bom? Muito obrigado, gratidão.